Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com a TV Itaú no quadro TV Itaú Entrevista. E o nosso convidado de hoje, Dr. Thiago Halley. E a gente vai começar falando de um assunto que com certeza vai fazer muito sentido para você, que esse assunto é falando um pouquinho sobre aposentadoria, seus direitos, seus deveres. E eu queria falar um negócio para você, Thiago. Seja muito bem-vindo à TV Itaú. Obrigado, PJ. É uma satisfação enorme, uma gratidão estar aqui com você, principalmente honrando o espaço que já foi ocupado pelo meu saudoso pai também no passado. Obrigado pela oportunidade. Ok, verdade. Há alguns anos atrás, 2 anos, a gente fez a entrevista com o saudoso Tadeuzinho, né? Falando sobre segurança. E você entrar lá no nosso no CipaCast, vai ter um programa lá falando sobre o Tadeuzinho. E ele deixando aí um legado bem bacana, que foi um programa que a gente chamou de Pai para Filho, onde o Dudu também estava participando. Thiago, meu pai, ouvi muito essa história. Quando eu me aposentar, eu ouvi muito isso. Não foi 1, 2 vezes. Quando eu me aposentar, eu vou comprar uma chácara. Quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu me aposentar, vou comprar um carro melhor. E hoje se fala muito pouco isso. E eu digo isso por mim. Meus filhos nunca ouviram falar que o pai vai um dia aposentar. Eu queria que você desse algumas sacadas e algumas orientações para o pessoal que está em casa, a nível da comunidade de Itaú de Minas, a nível da região, sobre a importância de buscar os seus direitos. Como que eu devo fazer isso? PJ, na verdade, realmente, criou-se um mito nos últimos anos de que a aposentadoria hoje não vai existir, o INSS está quebrado, então nós não temos garantia nenhuma de que vamos atingir, né, o objetivo da aposentadoria. Mas, por enquanto, isso não é verdade. Infelizmente, a gente vê aí várias notícias, entra governo, sai governo, falando que o INSS está quebrado, que as contas não fecham. E isso vem lá de 98, com a última reforma, aliás, na primeira reforma que nós tivemos em 98, da Previdência, ainda no Fernando Henrique. De lá para cá, vem se falando de vários estudos. Só que o que é pouco divulgado é que muitos estudos mostram que sim, o INSS tem, as contas fecham sim, o que nós temos são maus pagadores. Grandes empresas, as maiores do país, sem dúvida, não preciso nominar aqui, independente daquela que apoia isso ou aquele político, as grandes empresas é que não recolhem corretamente e são os maiores devedores. É por isso que muitas vezes a conta não fecha. O importante, por que eu estou falando isso? A gente participa de muito seminário, de muito congresso, né, principalmente em São Paulo. E isso são dados apresentados, então são concretos. O que nós precisamos entender é que se cada um fizer a sua parte, a sua contribuição, em algum momento, eu acredito muito que o INSS vai, por alguma posição política, em algum momento vai correr atrás desses maus pagadores e a conta vai começar assim a fechar. O que nós não podemos é, diante desses mitos que são impregnados, colocados para a gente, simplesmente desanimar e não fazer pagamento achando que não vai aposentar. O outro ponto importante dessa história é que muita gente, e aí eu vou falar com você que está nos assistindo aqui, que isso é muito importante, muita gente tem direito à aposentadoria, só que ainda não sabe, né? Então é muito comum quem começa a trabalhar num período muito mais jovem da vida e às vezes não tem algum recolhimento que foi vertido, mas consegue comprovar, né? Principalmente quando você é empregado de uma pessoa ou de uma empresa, ainda que em momentos longínquos lá da sua idade, não tem problema. Mas se você tiver prova, de repente consegue resgatar ali algum período que ficou perdido. O X da questão aqui é não desanimar. Por enquanto, pelo menos, seguramente eu afirmo, tá? Eu atuo nessa área aí há bastante tempo já, posso afirmar para você que o INSS ainda é uma realidade. Tá? Não podemos acreditar simplesmente naquilo que a mídia passa, porque repercute. A mídia, você está na mídia, você sabe, ela passa aquilo que vai repercutir. E a grande mídia nacional, ela tem que prender a atenção de todo mundo. Então, se ela chegar com a informação de que o INSS é autossustentável e não tem mais problema, está resolvido, não vai ter polêmica mais. Então, por enquanto, gente, o INSS, até hoje, sem sombra de dúvidas, ele é uma garantia, ele é algo concreto, vale a pena fazer o recolhimento ou ainda resgatar recolhimento perdido e buscar aposentadoria.
Na dúvida, na incerteza, procurar um advogado para buscar o quê? Olha, hoje, com tantas mudanças na legislação, e as mudanças são muito constantes, porque o pessoal pensa que a principal mudança veio lá em 2019, mas, gente, a mudança ela é contínua, tá? Eu vou te falar que atualmente nós temos mudanças a cada 2 meses nas regras, nas formas de cálculo de aposentadoria. Então, hoje, o advogado, sem dúvida, ele é o melhor profissional, o mais indicado para orientar, tanto no planejamento da aposentadoria, como também no pedido. Tá? Isso aqui é importante. E aí eu não vou falar só de mim, não, de todos os colegas advogados aí que estejam capacitados, que saibam trabalhar com processo previdenciário, sem sombra de dúvidas. Você tem vários advogados, você pode escolher aquele da sua preferência, e eu indico sim. Por quê? O X da questão no pedido da aposentadoria, o que vai demorar e às vezes dificultar, é porque aquele pedido que você apresentou no INSS, caso ele seja negado e você tenha que ingressar no plano judicial, você não pode fazer uma inovação no seu pedido. Ou seja, aquilo que você apresentou lá no início é o que vai servir também para apresentar no judiciário. E muitas vezes a pessoa vai fazer sozinha e lá no início ela apresenta a documentação errada. Então, ou seja, você acaba perdendo anos e anos ali de pedido de aposentadoria. Então, se você estiver acompanhado por um profissional desde o início, sem sombra de dúvidas, é muito mais seguro. Tiago, diga uma coisa para mim, referente à aposentadoria. A pessoa contribuiu partes do seu tempo laboral, né? E posteriormente a isso, ele parou por alguma virtude, uma decisão que eu não vou mais aposentar, eu parei. E essa pessoa trabalhou por alguns períodos no meio rural. De ele ter, como comprovar esse tempo de contribuição para que some numa virtude de uma aposentadoria a ele? Interessante essa pergunta sua. A gente chama de aposentadoria híbrida. O que é isso? Híbrida porque ela vai aproveitar o tempo parcial rural com o tempo de atividade urbana. E se a pessoa, muitas vezes, é muito comum que esse tempo de atividade rural tenha ocorrido no passado, né, há muito tempo. Hoje, nós conseguimos reconhecer, isso aí já não tem nem muita discussão, a partir de 12 anos de idade, a pessoa consegue comprovar um trabalho rural. Então, de 12 anos de idade em diante, até o tempo que ela tiver documentação, testemunhas, notas fiscais, qualquer tipo de prova, qualquer tipo de documento serve como prova de trabalho rural. E ela vai conseguir somar isso com os períodos que ela tem já de tempo de recolhimento em serviços urbanos que a gente fala. Então, dá para juntar esses dois trabalhos sem desperdício de nenhum desses tempos. E muitas vezes eu quero até pedir licença para falar com você de um caso atual no escritório. Eu tenho um caso aqui de uma pessoa da nossa cidade, aqui de Itaú, tá? Uma pessoa que já é idosa, ou seja, a idade dela, a mulher hoje aposenta em regra com 62 anos de idade, e ela, acredite, tem bastante idade acima disso, ela está mais ou menos com 70 anos. E ela é uma dessas pessoas que há um tempo atrás desacreditou, achou que não ia aposentar e parou de pagar o INSS. Ok. Quando conversamos recentemente, descobrimos que ela também trabalhou na roça. Ela nasceu na roça, viveu com a família dela na roça. O pessoal pode prestar atenção que muita gente talvez vai se identificar com esse caso. E isso é muito possível, Paulo. É um caso hoje muito concreto dentro do INSS para se obter a aposentadoria. Voltando ao caso dessa pessoa, ela tinha cerca de 8, 10 anos só de pagamento de INSS, que ela recolheu mesmo na atividade dela aqui na cidade. E agora, como já está idosa, desanimou, desacreditou. No início da nossa conversa foi esse. E aí ela nos procurou. Existe alguma coisa a ser feita? E na conversa aqui, tudo, ela trabalhou, ela nasceu na roça, trabalhou com a família dela até se casar. Se casou com 20 anos. Então nós temos aí dos 12 anos de idade até os 20, então eu tenho 8 anos dela de trabalho com a família no meio rural. Somando isso com os 8 anos que ela tem de recolhimento aqui, eu consigo enquadrar agora o mínimo de 15 anos que ela precisa para aposentar. E aí a gente consegue, o gratificante para nós nessa hora é que a gente, né, tudo está caminhando para que dê certo, e ela vai, enfim, reacreditar no INSS, porque com Deus na frente, se Deus quiser, ela consegue se aposentar em breve. No patrocínio de Xavier Soluções EAD, Clube da Barba. Tiago, tira uma outra dúvida que a gente está tendo aqui. Sou microempreendedor individual.
aquela taxa que eu pago mensal, aquilo ali, ela pode ser um comprovante para que futuramente eu possa ter isso como ajuda para se aposentar? Com certeza. O MEI, que a gente fala, né, o pessoal popularmente chama de MEI, ele já, naquela mesma contribuição mensal que você faz, de 5% sobre o salário mínimo, também já está incluída a contribuição previdenciária ali para aposentadoria por idade. Importante deixar bem claro isso, tá? Como ele é um plano, uma alíquota reduzida, ela só vai contar para aposentadorias por idade. Então, nesse caso, é aquilo que a gente paga todo dia 20 do mês, tá? Diferente do carnezinho, que é dia 15. PJ, só que hoje a discussão maior é porque a nova regra de aposentadoria de 2019 para cá, quando teve a grande reforma da Previdência, foi implementado só um tipo de aposentadoria no Brasil. A gente tinha vários outros antes. Tinha tempo por contribuição, tempo de serviço rural, isso e aquilo. Hoje nós só temos aposentadoria por idade, né? Então nós temos a mulher com a idade mínima de 62 anos. Depois que ela completou, nós vamos verificar o segundo requisito, se ela tem o tempo de contribuição. E o homem, 65 anos de idade, primeiro requisito, e depois disso é que nós vamos analisar o critério de tempo de contribuição. E nesse caso, a contribuição do MEI, ela é válida para essa modalidade de aposentadoria, que é a que a gente tem basicamente hoje. Tiago, um outro ponto importante, nunca contribuí, sempre fui um freelancer, fazendo um biquinho, nunca tive nenhum tipo de contribuição, nenhum vínculo com empresa. Mulher 62, homem 65, isso fecha nessa pegada contando esse cenário? Também. O critério idade, como eu falei, ele é o primeiro que deve ser atingido pelo segurado hoje, né? É o primeiro requisito que precisa ser cumprido. Aí depois disso nós vamos ver o tempo de contribuição e o cumprimento de carências. É uma questão mais técnica, só que o grande X da questão aqui é que você que está nos assistindo, quanto antes seja filiado ao INSS. O que é isso? Fazer o primeiro pagamento, mas esse pagamento tem que ser em dia. Porque a legislação hoje, até de forma bem correta e coerente, ela proíbe fazer aquela questão de recolhimento atrasado a qualquer custo, para preencher tempo, né? Então, infelizmente, hoje, isso é onde a gente falou mais cedo aqui, que demanda muito uma atenção de um advogado, alguém que conheça as regras, porque é muito arriscado você querer preencher o tempo, fazer pagamento em atraso, mas aquilo não servir de nada na sua aposentadoria. E o INSS, logicamente, eu não digo nem que seria má fé, porque se você buscar na agência sozinho, bater na porta da agência do INSS hoje e falar, eu quero recolher 10 anos de tempo meu de contribuição, lá de 2000 a 2010, ele vai gerar a guia, vai te encaminhar, você vai pagar lá seus 35, 40 mil reais provavelmente, e aquilo, com toda certeza, não vai servir de nada na sua aposentadoria. Se você não teve nada, nenhum histórico até hoje, você vai jogar dinheiro fora e vai perder. E nenhum advogado, nenhum juiz vai conseguir te ajudar nesse ponto. Então, daí a importância de procurar um advogado para estar acompanhando esse tipo de casos também. Eu tive uma contribuição pensando aí em 3 salários mínimos com um salário. E aí me desliguei da empresa, comecei a trabalhar por conta, e aí a partir dali continuo pagando a contribuição em cima de 3 salários mínimos, ou se eu começar a pagar somente um salário mínimo, isso vai gerar uma média do tempo pago em 3 salários, mais um tempo que eu paguei de um salário, e aí a conclusão dessa média vai ser a aposentadoria após o tempo necessário? Olha, a regra atual, ela ficou um pouco... deixou em desvantagem o segurado nesse sentido. Qual que é a regra? Quando você pede aposentadoria nas regras de hoje, ele vai pegar a média de todas as contribuições que você fez desde 94, de julho de 94 até o dia da aposentadoria. Então, essa média geral, as maiores e as mais baixas contribuições vão entrar, e você inicialmente vai receber uma renda de aposentadoria de 60% desse valor. Então, ou seja, dependendo do tempo que você for complementar, né, como autônomo, dentro da sua pergunta, se era registrado, trabalhava para uma empresa ganhando 3 salários, por exemplo. Ah, mas agora eu saí, eu vou pagar por conta, o carnezinho. Se você tiver condição, continue nos 3 salários. Ah, mas falta só 6 meses
Então, aí é o advogado que vai te ajudar, ele vai fazer as simulações, o planejamento ali, para ver se esses 6 meses apenas como um salário vai impactar ou não no seu histórico todo. Então, é preciso cada vez mais de um especialista, até por isso. Aquela regra antiga que tinha, o INSS vai calcular com base nas últimas 12 contribuições, os últimos 12 pagamentos. Então, tinha muita gente que ia lá, era registrado com 2 salários, o histórico inteiro. Faltava um ano, pagava sobre o teto, 10 salários. Então, hoje, para ser mais justo, novamente, a legislação proibiu isso. É a média geral de 94 até hoje. Gente, aqui fica mais uma sacada para você que está aí, vai procurar um advogado para fazer a somatória, vai pesquisar, porque não é uma somatória de 12 salários pagos dividido por 12, uma média normal. Existe uma média meio diferenciada, o cálculo é diferenciado e quem tem a proficiência para te dar essa condição é o advogado. Sem dúvida. Né? Tem critérios aí de adicionais que a gente pode tentar sugerir. Se você ultrapassar um pouco mais, às vezes compensa pagar um pouco mais do que o tempo mínimo. Às vezes a pessoa tem 60, o homem no caso, ele já tem 65 anos de idade, já tem o tempo mínimo de pagamento para ele obter aposentadoria, mas talvez compense ele pagar mais um certo tempo para aumentar o coeficiente. Tudo isso o advogado é o profissional habilitado. Hoje em dia só o advogado. Ele vai ser habilitado para fazer essa programação aí e, de repente, entregar um valor melhor. Gente, por que a gente está falando de aposentadoria? É utilidade pública, tá? A TV Itaú está trazendo uma utilidade pública, chamando aqui, convidando o Thiago para que pudesse estar esclarecendo alguns pontos. E vale lembrar que essa entrevista que vai trazer muitos frutos se você procurar uma pessoa especializada para trazer o resultado necessário nas suas dúvidas. Thiago, a questão de hoje você ouvir que as pessoas não vão aposentar, isso é só pesquisado de forma presencial, né? Sim, presencial. É fundamental ter o contato presencial no escritório, até porque é na conversa que a gente consegue identificar os detalhes e o que pode agregar algum tipo de valor no benefício da pessoa. Nós temos, assim, regras antigas. O importante que o pessoal precisa entender a regra de aposentadoria, ela vale de acordo com a época que a pessoa trabalhou. Então, ou seja, eu tenho uma legislação hoje que ela não é tão favorável ao segurado. Só que eu tenho um cliente aqui que precisa aposentar, que ele trabalhou há 30 anos atrás. Então, eu preciso analisar lá atrás, naquela época, quando ele começou, qual que era a regra, se é melhor para ele aquela regra ou essa de hoje. É lógico que tem coisa que a gente tem que seguir a lei atual. Mas em muitos casos existem algumas brechas que a gente fala, né, na lei, que eu consigo beneficiar ele. Então a conversa, a entrevista, ela é fundamental, Paulo, porque é ali que a gente vai conseguir identificar algum detalhe que pode ser muito proveitoso. Questão de documentação. Atualmente, PPP, algum tempo atrás, DSS 8030, SB 40, são alguns documentos que as pessoas tinham que levantar. Hoje, com a tecnologia, a gente tem um PPP que você possa baixar pelo sistema você mesmo, você pode fazer a sua correção e muito mais. Mas hoje essa tecnologia, ela tem facilitado a agilidade de aposentadorias? Como que funciona isso? Olha, no quesito de entrega do documento, sem dúvidas, hoje o PPP ele é digital, né? Ele fica já no cadastro do cliente, as empresas já inserem essa informação. Então, nesse ponto, sem sombra de dúvidas, agilizou muito. Tirou um fardo das empresas, além de fazer os documentos internos dela, LTCAT, tudo, ainda tinha que depois fazer um PPP para cada empregado, com as mesmas informações e tudo. O grande X da questão é que a legislação, as regras de como devem ser preenchidos esse PPP, que isso aí muda, gente. Sinceramente, nós tivemos uma mudança drástica na última quinta-feira. Nós estamos conversando hoje, dia 14, e na última quinta-feira tivemos mais uma mudança, a segunda em 60 dias, sobre a forma de preenchimento do PPP. Então, assim, você que é engenheiro da área sabe, qual foi a técnica utilizada. O próprio engenheiro, muitas vezes, ele não consegue acompanhar tudo que o judiciário, principalmente, tem exigido. Né? E para nós, advogados, também, muitas vezes, a gente fica em cima desse palanque aí com eles, tentando adequar. Mas, sem sombra de dúvidas, hoje, que fique bem claro, pessoal que precisa de tempo especial na aposentadoria,
O documento principal continua sendo o PPP, né? Pode ser na forma física, se ele foi emitido, né, anterior a 2023, mas se a empresa conseguir lançar no digital, é a melhor forma de implementação. E se não, senhores de empresa, né, se não fornecer e não alimentar o sistema, isso é multa, né, Thiago? Sim, tem as responsabilidades aí. E hoje, como é digital, ficou mais fácil ainda essa parte também, né? De comunicar ao Ministério do Trabalho. Os sistemas do INSS hoje são interligados à Receita Federal e ao Ministério do Trabalho. Tem justamente para poder fiscalizar tanto os recolhimentos, tributação e também essas faltas cometidas, como a falta de entrega do PPP. Gente, então, utilidade pública lançada para você, agora pode correr atrás dos seus direitos, porque os deveres a gente também tem os nossos direitos, e vai procurar um advogado de sua confiança, e a gente trouxe aqui o Thiago para falar um pouquinho desse assunto, e com certeza trouxe muitos esclarecimentos para você. Então, tá com dúvida, a gente não respondeu as suas perguntas, procura o seu advogado de confiança. E olha, a gente vai deixar as redes sociais do Thiago aqui também, se você tiver interesse, pode pesquisar, pode vir até o escritório dele, conversar com ele, para que você possa estar tirando as suas dúvidas. E quem sabe, né? E quem sabe? Vai lá, dá tudo certo, faz a quantidade, quantifica o seu tempo de pagamento e você tem o seu direito de gozar com a sua aposentadoria, não é isso, Thiago? Com certeza. Muitas vezes existem vários casos aí de recolhimentos represados, informações no INSS desatualizadas. Eu recomendo aqui, antes da gente finalizar, que ao procurar o seu advogado de confiança, você peça para fazer um planejamento previdenciário. Porque antigamente, quando nós tínhamos chamadas microfichas, isso aí lá na década de 80, até início de 90, o INSS era tudo manual. Então eu fazia o pagamento no banco, o pessoal vai lembrar, eu era criança, mas eu lembro disso ainda, era no carimbo. Né? Não tinha nada era informatizado. E muitas dessas informações não chegavam para o INSS, ou então o número digitado do cadastro da pessoa errava um dígito que fosse, o sistema não acusava, então isso fica, entre aspas, perdido, mas é possível recuperar. E nós já tivemos vários casos aqui no escritório desse tipo de situação. Tiago, obrigado pelos esclarecimentos. Precisando da TV Itaú, só nos mandar um WhatsApp e a gente vem aqui para a gente esclarecer o pessoal. Gratidão de verdade pelo conteúdo entregue, pelas informações. Eu espero que você que esteja em casa faça muito aproveito desse nosso bate-papo aqui, tá? Muitos termos até técnico, PPP, perfil profissiográfico previdenciário, enfim, outros termos aqui, e a gente vai fazer uma legenda aqui para que você possa, às vezes os termos técnicos você pode estar pesquisando. Tudo bem, gente? Tiago, mais uma vez, gratidão, obrigado por abrir as portas do seu escritório para que a gente pudesse estar fazendo tantas perguntas e todas as perguntas respondidas. Eu é que agradeço você e a TV Itaú, a equipe toda, até porque de fato o trabalho, o serviço que vocês têm prestado para a nossa comunidade, é de total relevância. Está presente em todo tipo de evento, em todo tipo de acontecimento, tanto informativo como formativo, acho que isso é importante, e está agregando muito, cara, de coração, parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente finaliza aqui esse bate-papo, lembrando que em breve mais informações, mais utilidades públicas aqui na TV Itaú. Um grande abraço. Tiago, gratidão. Tudo de bom. Valeu, até logo. TV Itaú está no ar.